Há muitos casos de... A gente vai passando, você vê, né? Se tiver, você pode corrigir a gente também. Fica à vontade. Nessa sociedade, eu conversava muito com minha sogra, né? Essa questão da gente não saber, ela era coordenadora escolar, né? E eu policial. A questão da violência, o abuso mesmo sexual de adultos dentro do lar contra seus familiares. Isso acaba chegando para vocês? Muito. Muito, né? O que leva Eu a isso, diria assim? que 98% das pessoas que buscam a ajuda profissional, todos têm caso de abuso, né? Abuso. Abuso Todos, na infância homens, ou na na infância. Na infância. Como identificar? Porque às vezes a gente pegou alguns casos que são noticiados, né? Voltando ao casamento, né? Às vezes a pessoa não deu certo no casamento, arrumou um outro companheiro ou uma outra companheira e aí, mas ela leva um filho ou uma filha. E às vezes ela não está percebendo como identificar esses casos de abuso. A gente poder passar aí para nossa audiência, né? É muito importante isso. Olha, a gente precisa olhar o filho. Parar para olhar. Tá aqui assim o livro, né? como tá aí. O livro aqui vai dar dica, depois nós vamos anunciar o livro. Exatamente. A gente precisa parar para olhar, sabe? Olhar para o cônjuge, olhar para um filho, observar sinais, porque os sinais sempre são dados, né? A criança fica mais agressiva, sabe? Ela não dorme, ela se isola, ela procura, por exemplo, ela vai ter reações de medo. De repente está com medo de dormir sozinha, mas antes não tinha, sabe? Ela não gosta de estar próximo daquele parente, por exemplo. Nunca ninguém deveria obrigar uma criança a gostar de um adulto. Exatamente. Porque se ela não gosta, ela tem algum motivo, sabe? Então vai investigar isso, vai... porque assim, a criança ela só fala se ela se sentir muito segura. Né? Então, o pai, a mãe, ali, o cuidador, precisa acolher bastante, deixar essa criança se regular, deixar ela se sentir segura. E vai fazendo perguntas aos pouquinhos, né? Mas tem que ter esse olhar atento, e isso é um processo, não é algo que, de repente, você vai olhar e vai descobrir, né? A criança tem que ir no psicanalista? É muito importante. E como ir, ou por que ir, o como levar, ou por que levar. Porque assim, a gente às vezes é criado nessa geração X, né? Que psicólogo era chinelo, né? Era chinelo, era cinta, era mangueira, vara de goiaba. Mas assim, as crianças também têm as necessidades delas. Às vezes a gente não consegue entender. Mas, até porque acho que é frescura também, vamos falar assim, né? E assim, é necessário. Se essa criança está apresentando comportamentos... Na escola, né? Exatamente. Porque às vezes está acontecendo coisa ali que ela não está dizendo. Né? Um bullying também. Né? Ou alguma coisa mais antiga que começa a refletir agora. Então... eu lembro que na nossa época era prejuízo informar os familiares qualquer problema que você teve na escola, que senão você apanhava dobrado. Você apanhava na escola, apanhava em casa. Às vezes os pais exigiam uma postura sua, não, você tem que reagir. Se eu souber que você apanhou lá, você apanha aqui, né? Apanha duas vezes, né? Ao mesmo tempo, a geração atual, talvez, na minha visão, em alguns casos, ela também esteja sendo super protegida, a ponto da pessoa também não encarar os seus medos. O grandão vem, peita você, e você se encolhe todinho, em posição fetal no chão, e espera que alguém te defenda. Né? E num mundo predatório como o nosso, pode ser que você vá ser engolido. Então, assim, eu, como não tenho a experiência que você tem, eu não sei qual é a posição correta, a postura correta a se tomar diante disso. Eu nem falei, o pêndulo foi lá na época em que a gente tomava porrada, se apanhasse. São extremos. E hoje nós temos uma sociedade em que se você der um peteleco no cara, o cara já cai. Aí eu vou complementar, Noé. Como criar filhos fortes? Olha, todo pai, toda mãe... Porque nós não vamos ficar, né? Para semente. Nós vamos embora. Como criar filhos fortes para esse mundo tão voraz que ele se apresenta? Você sabe, eu fico pensando quanto que a gente quer saber das coisas e a gente não busca saber. Então, um bate-papo como esse, que tem muita informação importante, né?
A gente Nós precisa que lhe buscar agradecemos, isso. tá vendo? E a gente precisa buscar isso, porque tem tanta coisa que as pessoas falam, aliás, muita informação sem informação também, né? E as pessoas ficam perdidas nesse contexto. Eu lembro uma vez que eu estava lá, que eu trabalho num escritório também, e eu recebi o panfleto de uma pessoa famosa na época, né? Fazendo aqui em Vitória uma palestra, que na época era tão caro, tão caro. Eu vi aquele panfleto, eu falei, meu Deus, nunca que eu vou conseguir assistir uma palestra dessa. E hoje você tem uma pessoa melhor do que essa, vamos supor, um pós-doutorado em neurocientista, você está lá lavando a louça e assistindo uma palestra dessa. Você assiste quantas vezes você quiser. Então a gente tem muita coisa boa, né? E a gente pode buscar essas informações. O negócio é a pessoa perceber que ela precisa. Porque a tendência nossa é o outro que precisa de tratamento, o outro é que precisa ler sobre isso. Eu não. Do jeito que eu fui criado ou do jeito que eu já sei, tá tudo certo. Aí tem muito a ver com o ego da pessoa, né? Aí, Mas, perdão, eu acho assim, eu gostaria de ler mais do que eu leio, né? Mais do que eu só leio? Eu acho que que bom. Mas Eu não é leio porque é o 10% seguinte, talvez também seja um problema dessa nova geração. É verdade. Eles querem o produto pronto, não vão buscar. Eu li Quer a versão resumida de tudo, né? Não, quer ver? Eu vi não sei se eu li ou se eu vi um vídeo de um camarada que falou que do livro do Alquimista, do Paulo Coelho. Que um livro, um best-seller, pai e tal. Só que quando você vai puxar, esse livro, na verdade, era um caderninho de um argentino que escreveu lá um resumo, um negocinho, era um conto. Não vou saber. Só que esse conto também era o conto de um cara do Oriente lá, da época... É uma coisa passou de geração em geração. Porque as pessoas leram, elas contam uma outra história. Porque ontem a gente viu assim, o cara falou sobre... Nada contra, tá? Inclusive, eu já dei esse livro para minha filha, né? Alice no País das Maravilhas, que fala na hora que a Alice encontra, acho que com um gato, né? E ela fala, para onde você quer ir? Você tá perdida. Eu achei até que ele infantilizou o grupo que estava lá, né? Um grupo até capacitado. Porque, na verdade, se a gente for puxar, o Sêneca já falava isso, de que não existem bons ventos para quem não sabe onde quer chegar. Eu estou fazendo isso aqui porque, nessa questão. As pessoas, eu acho, a meu ver, né, elas têm deixado de ler. E eu sempre falo, comprem livros. Eu dei aula, comprem livros. Exato. Porque o digital é muito bacana, é legal, mas o digital é editado. Então, quer dizer, o que você está lendo, se você não salvar, ele pode ser mudado e você depois está lendo aquilo ali achando que está lendo uma verdade, quando não é uma verdade. E o que você coloca, assim, das redes, eu acho bacana, né? Porque eu só acho que muita coisa podia ser mais barata, né? Porque, assim, tem caras que vendem cursos ou vendem muito caro nas redes. Porque, assim, você fala com o mundo, né? Você fala você com ganha o mundo, na quantidade, você ganha na quantidade. Você não atacado, né? Então, assim, que é importante as pessoas lidarem. E também tem o senso crítico, né? Porque nem todo mundo que está falando ali pode também estar falando uma verdade, né? Ou apenas contando a verdade dela, né? Exatamente. Por isso tem que buscar pessoas também de formação que tenham conhecimento. Né? Hoje nós temos um problema que, assim, boa parte da juventude, ela está buscando informação nos influencers, né? Nos influenciadores digitais. Muito boa parte totalmente despreparada para viver a própria vida, quanto mais para influenciar a vida dos outros. Só que as pessoas querem seguir, porque o cara é simpático, é carismático, mas muitas vezes está direcionando. São eles que estão educando nossos filhos hoje. Não são nem os professores também que da nossa época que preparavam a gente para a vida e com técnica da matemática, das ciências, preparavam você dentro da estrutura, né, que eles lecionavam, mas também te preparavam para a vida. Hoje nós temos uma militância que corrói a mente dos alunos, né? Temos influenciadores digitais, jornais, que também tem um viés ideológico, né, que compram pautas que não eram nem para comprar, é para você dizer, tendencioso, dar a notícia e ponto final. Quem interpreta a notícia é você. Então, assim, o que nós temos hoje realmente uma bateria muito pesada em cima dessa juventude, que é inclusive até um outro rapaz que eu sigo, que ele fala que isso aí que está afetando também a fertilidade da sociedade,
a ponto de as pessoas não quererem mais ter filhos, né? E aí vai acontecer que hoje em dia tem mais gente de 40 anos, de 40 anos do que de 4 anos de idade, ele fala. Ou seja, progressivamente, nós tínhamos conversado lá atrás do nosso programa, que uma das metas da dominação global é reduzir a população mundial, né? Então, se você começa a reduzir a população mundial, em breve nós vamos ter mais idosos do que jovens no nosso país. Em alguns países como o Japão já acontece. Então, assim, toda essa educação que está sendo passada, a nossa juventude, essa geração atual, ele falou, que nem você falou, já está degringolando para o caos em si. Não sei se nós vamos ter condição de reverter isso no curto ou médio prazo. Não sei se você vai complementar, mas assim, você falou das redes, né? E nós puxando as redes. Aí você fala do Brasil como um país ansioso. A gente é amplamente favorável às redes, não acha que tem que ter regulação nenhuma. Exatamente. Mas muitas vezes a gente vê até pessoas falando, a rede ela vende uma realidade. Minto, assim, uma realidade sim, uma ficção. E as pessoas só veem coisas bonitas, só veem pessoas, né, bem-sucedidas. Como conflitar ou conviver com esse conflito da realidade do cara que tem que trabalhar e ganhar o seu salário, pagar suas contas, e o que ele vê ali no mundo virtual? Pois é. O tempo todo a gente precisa parar para analisar o que a gente quer, sabe? Que de fato, qual é o teu objetivo? Com a vida que você está levando, com esses objetivos que você tem, aliás, que às vezes nem é objetivo, né? Porque se nós tivermos objetivos e não tivermos planos, aquilo é um desejo. É só um desejo. Aí todo mundo deseja tudo, né? Sim. Tá, e aí, essa responsabilidade nossa, nessa desordem que a gente está vivendo, né? Porque se as pessoas aqui na minha casa, né? Se aqui todo mundo grita com todo mundo, eu preciso continuar fazendo isso, porque é um padrão de família, ou porque o governo é isso, porque o país é assim. Aí ninguém está pensando realmente, né? Eu falo para os meus pacientes assim, olha, só vai sobreviver quem se levar muito a sério, sabe? Sim. O que eu quero para minha vida, para as minhas relações, com a minha saúde física. Porque é muito fácil colocar culpa no outro, né? Porque dentro de um contexto de casamento, de família, porque está acontecendo isso, tá, mas e a sua parte dessa desordem? Né? Então, alguma coisa a gente tem que tirar dali, ou um aprendizado, ou uma mudança mesmo de algum comportamento, né? Eu só acho o seguinte, que nem nós tínhamos começado há tempo atrás, a internet para nós tem que ser livre, mas o que eu sinto falta realmente é do pátrio poder, né? Dos pais de regular os filhos. Exatamente. Né? Porque as pessoas querem que o Estado regule as famílias, mas as famílias não regulem os filhos. Né? Alguns chegam a falar que o filho não pertence aos pais. Exatamente. O Estado é que tem que interferir, que educar. Então, assim, você vê com preocupação essa interferência estatal na educação dos filhos? Completamente. As pessoas precisariam estar sendo mais... ter uma consciência sobre... Aliás, eu acho que o Brasil, se quiser sair dessa condição de país mais ansioso do mundo, tem que ser pensado em políticas a respeito das mídias sociais mesmo, das redes sociais, né? Inclusive, eu não me lembro agora qual é o país, não sei se é a Austrália, realmente eu não lembro, né? Que no ano passado eles lançaram uma lei onde o influencer teria que informar ali no vídeo se ele estivesse usando filtro e se o produto que ele estava divulgando, se ele tinha sido pago para fazer aquilo. Achei interessante. Sim. Então, é algumas coisas que, se você vê, já não é tão naquele automático. A pessoa provou um produto, já está passando para mim porque ela gostou. Não, ela está sendo paga para isso, por exemplo. Sim. Né? Assim como a imagem da pessoa. Mas não caberia a própria pessoa que assiste ter Claro que criança ela é influenciável. Na mente dela ela não vai se questionar. Mas a pessoa, um adolescente, assim, será que ele não está tirando dele a própria análise do que ele está vendo? Né? Mas você sabe de uma coisa, Noé? Adolescente não pensa, adolescente sente. Sim. Adolescente sente. Compre. Você lembra dessa propaganda? Compre batom? Me falei. Compre batom. Mas aí, ainda na questão da internet, a gente vê muitos especialistas e
E as pessoas com muito medo. Eu, particularmente, não tenho medo dos games, nem da internet. Que os pais fazem um terrorismo. Ah, não pode isso faz mal. Eu acho que tudo faz mal também. Você vê Manga na com televisão. leite faz mal? Pois é. Quem Tudo dera. pode fazer mal, depende da dose, não é isso? É. Eu acho que a questão da internet, do game, na minha concepção, né? Eu deixo. Mas tem um momento, tem um limite. Não adianta você brigar. É o Ó, limite. limite. Pois é É ruim quando eu falo assim, meu filho, desliga e vai pra O cama. moleque quer jogar Se ele 12 não horas de obedece. videogame, e Não, o pai não for lá desligar a tomada. comigo não acontece. Aí eu falo, acabou. Sim. Pra cama, vai pra cama, É. acabou. E eu acho que porque senão vira o vício, né? Exatamente. E o exatamente. vício acaba levando a Exatamente. consequência. Todo vício, né? É. As pessoas, os pais, o que eu vejo, né, querem muito ser amigo dos filhos. Exatamente. Mas seu filho não precisa de você como Isso aí. amigo, ele só Falou precisa de você tudo. como pai. Como... Vamos ganhar uns 1.000 e vamos ganhar mais uns 1.000 seguidores. Não, é Só porque nessa fala justamente pra a gente você fala ver. assim, Vou fazer um recorte e repetindo, né? moldurar. Aquela questão. Amar o seu filho, Uhum. a meu ver, né? Não falando porque você é a profissional. Eu amo, mas eu não é questão de amizade ali no momento que nem você falou, ele sente, né? O adolescente sente. Eu tenho que determinar o que ele delimitar, por ele. né? As ações dele, até porque ele não se complique. Eu trago pra mim, quando a gente saiu daqui, né? Aí eu falei o seguinte, pra todos os meus filhos, olha que eu tenho. Faço 12 anos, eu digo, eu sou adolescente. Só que a partir de agora, você já responde. Você já comete um ato infracional. Então, cuidado com o que você vai fazer. Exatamente. Você não é mais criança. Então, assim, eu acho que, não sei se eu estou certo ou errado, mas é preciso sinalizar isso Exatamente. para que ele tenha responsabilidades. E o que você falou é bem verdade. Eu tenho um outro exemplo que trata filho como coleguinha, pá, não é. E esse desculpa. filho tá percebendo a insegurança dessa mãe e desse pai. Sim. E se esse pai e essa mãe não transmite essa segurança, em quem ele confia? Quando a gente vê adolescentes muito inseguros, é porque eles não estão se sentindo... tem aqui alguém que cuida de mim, alguém que sabe me conduzir. Exatamente, alguém que sabe me conduzir. Agora, e quando você não tem isso? Mas o que eu vejo também em alguns relacionamentos, não são todos, é que a mídia também tem pregado muito isso, é o empoderamento feminino que gera no homem o inverso. Ele se sente menosprezado, ele se sente... ele é o provedor, de repente ele deixa de ser porque a mulher se tornou independente, começou a trabalhar. Então ele começa a se sentir um cara meio sem utilidade naquela estrutura familiar. E a mulher, se ela for independente do cara, ela fala, você primeira briga, cata suas coisas e vai embora. Aí o cara se sente mais para baixo. Essa frustração tem se refletido muito nos números da Maria da Penha. Da rejeição do cara e o cara não aceitar o fim de uma relação. Exatamente, né? vai partir para agressividade. E pro filho também passa a mesma coisa. Por exemplo, meu pai é um banana, né? Exatamente. Quem manda lá em casa é minha mãe, então eu não Exato. tenho que honrar esse cara, porque esse cara é um... Né? Aí fica assim, isso tem gerado uma convulsão social muito grande. E eu não sei se você tem atendido muita coisa nesse sentido lá. Né? Sim, bastante. As pessoas estão... porque são tantas... As vertentes. É tanta coisa que traz essas desordens, né? Essas questões, né? Por exemplo, justamente as pessoas precisam parar para analisar o que está acontecendo, para onde eu estou indo. Exatamente. Porque se a mulher quer estar empoderada, ela não precisa, porque ela já tem poder. Sim. Uhum. Ela já tem, ela já nasce com poder, Sim. né? E o homem nasce com a autoridade. Uhum. A mulher tem o poder e o homem tem a autoridade. E cada um na sua função, que se complementa, que se ajuda, ninguém precisa competir. Eu acho inútil uma mulher achar que ela é mais forte que um homem, porque nunca que ela é. Exatamente. Um dia eu acordei, eu dormi no sofá um dia desse. Acordei de madrugada, Noé. Eu tava vendo lá um barulho, ouvindo um barulho lá na rua, quando eu olhei, os homens lá no poste, a noite inteira, eles trabalharam lá na iluminação, naquele transformador. Sim, que sempre explode do lado da sua casa. Aí eu pensei assim, meu Deus, graças a Deus que eu nasci mulher. Já pensou num trabalho desse? Sim. Que coisa terrível. Então, o homem é muito importante, muito necessário, a mulher, sabe? Cada um ajudando cada um. Agora, por que tem que um assumir Gerou o uma lugar do competição, outro? né? E você sabe que emocionalmente isso é uma tragédia. Exatamente. Porque as emoções, elas são neurofisiológicas. Emoção é química, isso é real, isso está acontecendo lá dentro de você. Aí, quando a mulher
desrespeita um homem, que aliás existem pesquisas que mostram que o homem prefere ser respeitado do que amado. Exatamente. Eu acho que A linguagem de amor do homem é respeito. Sim, o homem sim, entende sim. amor com respeito. Então, se a mulher critica e julga, trata o homem igual um adolescentezinho, tá ali uma emoção sendo ativada. A raiva, né? Inclusive, a raiva, ela vai para todas as suas células. 1 minuto de raiva faz com que o teu corpo inteiro fique desregulado por 6 horas. 1 minuto de raiva. Tá? Nossa, então eu tô desregulado há quantos anos já? Ah, certo. Tô desregulado acho que uns 40. Lucimei, Aí você imagina, aí essa pessoa que tá lá se reprimindo, tá, Uhum. né? Vai explodir em agressividade. Então, de repente, É aquele ninguém copo entende cheio como que uma aquela pessoa... gotinha só transborda. Exatamente. E aquela mulher também que tira esse lugar do homem, ela também está se sobrecarregando. Aí ela vai ficar estressada. Porque o estresse é a sobrecarga. Não é a carga, é a sobrecarga. Que vai vir agora, câncer, vai vir agora um monte de doença. E é cada um... Psicossomáticas também. Exatamente. Cada um adoecendo o outro. Eu lembro recentemente eu tinha um caso lá em casa lá que ele mexe, a minha filha ela causava um certo estresse em que toda vez que eu ia dar um puxão de orelha, a mãe, opa, calma aí. Aí um dia a mãe perdeu a cabeça com ela e falou assim, não é, dá um jeito. Eu falei, não, lá atrás eu não podia mexer, agora você se vira que isso aí, você que ensinou. Se enrola isso aí, entendeu? Lucimei, ouvindo você falar, assim, o que vem na minha cabeça agora é o seguinte: desvirtuaram ou não, você me fala, o que o Freud pensou? Quando a gente vê assim, porque, lógico, os traumas vêm de lá, mas assim, não quer dizer, eu sempre digo, não é submissão de um ou outro ali, deveria existir uma harmonia, uma complementação. Exatamente. Mas o que se pregou foi o quê? Que a mulher está sendo subjugada e às vezes é o que se falou assim, por mais que na sociedade mais machista, mais patriarcal, o homem fosse para trabalhar e a mulher ficasse em casa, mas o papel dela não era menos importante do que hoje. Nunca. Porque era ela que tinha o poder ali de controlar o filho, controlar as contas de casa, ao ponto de marido chegar, receber e dar o dinheiro para a mulher. Tomar conta, não era o cara que tomava, na verdade tinha que pedir a ela o dinheiro para ele gastar. Então assim, e colocaram numa situação que eu sempre falo assim, numa guerra dos sexos. Teve até uma novela muito tempo atrás, né? Guerra dos sexos, que as pessoas ficam medindo força, e como Noé sempre fala, ninguém tá ganhando, tá todo mundo perdendo. No meu caso, eu sempre trabalhei muito tranquilo. A última coisa que eu pensava era como estava minha esposa e meus filhos em casa. Porque eu sabia que eles estavam na mão da melhor pessoa para tomar conta dos meus filhos, que era minha esposa. Então eu tinha certeza que eu ia chegar em casa e ia estar todo mundo vivo, todo mundo alimentado, banho tomado. E isso me dava tranquilidade para exercer a minha profissão e prover para dentro de casa, né? Claro que a boa parte dos conflitos de casais hoje em dia tem muito a ver com dinheiro, com sustentar. Às vezes o cara também não ganha o suficiente para arcar com todas as contas e tal. Mas assim, essa segurança que a mulher que consegue edificar a casa dela, consegue tomar conta, administrar a casa dela, como fala assim, passa para o cara que está trabalhando na rua, o cara fica tranquilo, né? O cara fica muito mais light. Agora, quando gera-se essa competição, né? Até porque se ela se sentir, que você falou, se ela falar que ganha R$1 a mais que ele e se gabar disso, isso fere ele mortalmente. Eu não sei se hoje em dia tá desse daí também, não, totalmente. Mas assim, acho que tá sendo mais consulta nossa do que... Não, mas como é que eu vou falar? Qual o impacto do filho único? Que a gente tem uma sociedade hoje com menos filho, né? Exatamente. Com filho único só. O futuro vai ter velho para dar com pau e vai ter limpo, mas não, isso é porque antigamente, eu não posso falar que eu tenho 3, 4, né? Então eu não tô fora. Mas assim, às vezes o casal tem só um filho. E ali, como você falou, dá tudo que ele não teve, muitas vezes, né? Impõe uma... E de qualquer forma, esse filho vai ter que bater asas um dia. É o que se espera, né? A síndrome do ninho vazio, né? Exatamente. Como é que é essa situação? Pois é. Porque assim, tem a questão do filho, que sempre teve os pais, mas tem a questão dos pais, que sempre tiveram filho. E aí, como que ele lida com isso? Então, os pais precisam avaliar por que de ter um filho único. Às vezes é a condição financeira, às vezes é conflitos familiares mesmo, né? Enfim.
mas de que aquele filho não é dele. Exatamente. Não é. Né? Antigamente os pais já tinham essa concepção mesmo de estar criando filho para o mundo, né? Uhum. Eu acho que hoje as pessoas estão realmente mais fragilizadas, querendo tanto ser supridas daquele afeto que faltou lá atrás, que não está deixando um filho viver a vida dele. É egoísmo pensar em ter um filho para ele cuidar de você na velhice? Não, é um ciclo natural. Sim. É um ciclo natural. Eu acho que não é, Porque eu não penso em ter filhos para que eles cuidem de mim lá atrás. lá na Mas frente. é um ciclo natural, não que necessariamente... Botar o paletó antes, não, né? agora, o que eu não vejo, assim, como você está falando, o que eu via em um caso específico, a criança como um bibelô, né? Uhum. Você cria porque ali é o que você quer mostrar, mas só que aquilo tem que ter vida própria. Ela não Exatamente. pode viver nesse jeito. Exatamente. Tira, desconta no neto depois, né? Pega quando vem os netinhos, a gente cria como bibelô de novo, né? Essa é uma outra questão, a consulta. Não. Eu sempre tenho essas questões sociais mesmo, porque os avós de hoje são diferentes dos avós do passado. Exatamente. Olha só, os nossos traumas, eles são revisitados quando a gente tem filho. Por isso que aquilo que eu sofri tanto lá, eu quero evitar que meu filho sofra. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou querendo me curar no meu filho. Isso é Né? certo ou errado? Totalmente errado, porque ele tem que ter a vida dele, tem que ter a escolha dele. Eu atendi um rapaz que fazia uma faculdade muito cara, fazia medicina, em outro país, né? E a família ali tendo muita despesa, né? Numa das sessões, essa pessoa descobriu que fazia esse curso para satisfazer um dos pais. É errado, acho isso errado. Entendeu? E dá uma baita angústia, né? Porque fica a culpa de que você tem que agradar esses pais. Aliás, é uma outra questão aqui, que os pais estão colocando sobre os filhos a responsabilidade da felicidade deles. Sabe? Inclusive, os pais não têm obrigação de tornar os filhos felizes. Os pais têm obrigação de promover bem-estar aos filhos. Aí eu penso que meus filhos têm que me fazer feliz. E, inclusive, cônjuge, um ou outro tem que ser totalmente responsável pela alegria, pela felicidade, né? E aquele filho também fica achando que os pais são responsáveis pela felicidade deles. Sim. Sabe? Sim, então essa são geração tá assim. valores completamente invertidos, né? Então na hora do ensinamento de frustrar, não é sobre reprimir, mais uma vez, né? Pontuando, mas sim de você dar um ensinamento É o ali. saber dizer não? Saber dizer não. As pessoas não estão sabendo falar não nem para si mesma, quem dirá para o outro. Inclusive essa figura do homem e da mulher que Freud muito bem colocado, né? A mulher é o amor, a ternura, e o homem é a lei, é o rigor. Né? Então, a criança, ela nasce num estado simbiótico com a mãe, como se fosse um corpo só, sabe? A criança não identifica que o seio da mãe, onde ela alimenta ali, o seio materno, a criança não identifica que aquele seio não é dela, sabia? Ela está num estado simbiótico. Então, Deus faz tudo perfeito, né? Aí tem aquele período ali do desmame, entra não só fisicamente, entra psiquicamente na mente dessa criança, o quê? A figura do homem, né? A figura do pai, exatamente. Inclusive, o homem tem o lugar do superego, né? Na mente da criança ali, que é a lei, que é o rigor, sabe? Então são Mas instâncias... nesse caso, então, a mãe solteira, ela está prejudicada. Ela não tem essa outra parte da lei chegando pro canto. Exatamente. Como é que ela vai fazer? Fica tudo muito confuso na mente, inclusive para aquela criança, né? Sim. Porque, inclusive, o nosso modelo de amor romântico tem muito a ver com as nossas figuras parentais, né? A nossa forma de nos relacionarmos, que é chamado de o nosso estilo de apego, sabe? E como que é feito isso, né? Ali na vida adulta de uma criança que tinha a ausência da mãe, ou que a mãe exerceu a função dela e a paterna. Também a criança que teve que assumir o lugar do pai, por exemplo. Como é que fica? Uma bagunça. Tá? Nossa, você vai ter trabalho para a vida toda. Você vai trabalhar todo dia, 24 horas por dia, a vida inteira. Porque é complicado. Eu estou aqui devagando aqui, por exemplo. O cara... A mãe solteira arranjou um outro namorado, aí teve um filho com ele. Exato.
tem filhos de pais diferentes, Sim, é um né? conflito. Esse aqui tem autoridade sobre o filho dele, mas vai ter sobre o filho do outro, né? Olha que sinuca de bico. Às vezes a mulher tem 2, 3 filhos, um com cada pai, né? Alguns chegam a pagar, que não está vendo hoje a mulher falando, perguntando, o meu marido ele paga a pensão, mas ele tem um pai afetivo. Eu posso cobrar a pensão do pai afetivo? E a advogada falou, pode. Entra rasgando os dois, Pode. o que fez e o que se apegou à criança. Aí é uma sociedade caótica mesmo. Caótico. E que nós precisamos de umas 50 Lucinéia, mais hoje, mais uns 50 mil. O que você falou assim, eu acho que realmente vamos falar assim, o pai não deve, como no passado, às vezes, querer impor uma profissão ao filho, eu realmente não quero, mas como medir? Você vê que às vezes o filho quer um caminho que é bacana, é legal, ele vai fazer o que ele quer. Mas talvez ele não tenha o mesmo, vamos, por exemplo, sendo econômico aqui, né? Tem o mesmo padrão do que ele tem hoje. Porque o pai não vai poder, né, sustentá-lo e nem deve sustentá-lo pelo resto da vida. O que a gente vê muito é isso. As pessoas querem fazer uma determinada faculdade. Não estou dizendo nem dizer que é certo ou errado. Agora, eu pelo menos passo isso. Tem esse caminho. Vai por esse. Você quer ir por esse? É o seu desejo, é o seu sonho que você tem que fazer. Agora, saiba que você vai ter que se virar para poder né, se sustentar. Porque não dá para poder ficar com um marmanjo com 40 anos. Né? É verdade. Exatamente. Mas aí, se esses pais não soltam esses filhos aí, como é que fica, né? Porque se os pais são muito inseguros, os filhos piorou. Vai ser aquilo dobrado, né? E como que esse filho vai ter um norte aí? Né? E eu já vi casos também que é exatamente o oposto. É o jovem não saber escolher o próprio futuro e querer que os pais escolham por ele, porque ele não sabe se decidir. Né? Então, assim, também é a insegurança, né? Porque ele cresceu até um certo ponto na qual ele não sabe escolher. Não sabe o que é bom até mesmo para si mesmo, que nem você disse que o ser humano é, né? Então é muito complicado. Precisa de muito tratamento mesmo, né? O menor aprendiz, o estágio, né? É importante para a criança. Muito importante. Eu achei essa uma iniciativa importantíssima. Porque antes a gente começava a trabalhar mais novo mesmo. Né? Exatamente. Só deram o nome para o que já era feito. Exatamente. Mas é porque hoje, mas antigamente você trabalhava o horário carga cheia, né? Mas estudava do mesmo jeito. Alguns paravam de estudar também. Alguns paravam de estudar, mas outros estudavam à noite. Conseguiam trabalhar. Mas assim, hoje o menino pode estudar de manhã e trabalhar à tarde. Eu acho que isso é importante, porque ele vê. Eu tenho alguns exemplos de estagiários nossos. Um dia, lá naquele período dantesco nosso, aí depois, uma outra vez, eu tive que ir lá naquele mesmo local, lá em Jardim América. E um rapaz que foi o meu estagiário. Então, assim, eu acho que também o padrão que você vê, né? Você forma nas pessoas aquele desejo de seguir naquele caminho. Guardado bonitão lá, passando pelo corredor, trabalhando, dirigindo a viatura. As crianças que te veem passar na rua, ô policial, estenda a mãozinha, né? Então, isso, você motiva a pessoa aí naquele mesmo sentido, né? Exatamente. Como é fruto do meio, não é isso?